Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, a diferença aí entre o medicamento referência, o medicamento similar, o medicamento genérico. E aí eu trouxe aqui para vocês como identificar um medicamento genérico, né? Então aqui, ó, eu sempre vou ter o nome do princípio ativo. Então, igual a gente tinha visto no caso paracetamol, né? Então sempre vai vir o nome aqui do princípio ativo. Embaixo vai vir a lei que eu falei para vocês, tá vendo? Que é obrigatório a presença dessa lei nessa caixinha. A quantidade de miligrama do medicamento, então qual é a miligrama do medicamento? São 800, 700, 500, 1 grama. Então a quantidade, então tem que vir toda a caixinha de medicamento. A tarja amarela com a inicial do G, né? Então, todo medicamento genérico tem que conter uma faixa amarela com um G maiúsculo para visualização do paciente. E aqui embaixo a gente pode perceber a forma farmacêutica do medicamento, que ele contém 10 cápsulas. Então, cápsulas é a forma farmacêutica. E aí eu já posso entender também que a via de administração, que é uma via de administração de uso oral, né? Porque se ele é cápsula, ele vai ser a via de administração dele de via oral. Então, essa é a caixinha de medicamento. Então, o que é obrigatório ter numa caixa do medicamento genérico? A lei, né? Ele tem que ser o nome do princípio ativo e a tarja amarela. Então, se eu perguntar nas perguntinhas no final da aula, o que é obrigatório ter numa caixinha de um medicamento genérico? O nome do princípio ativo, a lei e a tarja amarela, né? Então, esses itens são obrigatórios. Então, tem algum medicamento genérico que ele é pelo nome fantasia, comercial? Não, nenhum. Medicamento genérico, para ele ser classificado como medicamento genérico, ele tem que ser o nome do princípio ativo, ele tem que vir com uma tarja amarela e ele tem que vir com esse G maiúsculo e o número da lei, tá bom? Então, pessoal, a gente vai falar da intercambiabilidade de medicamento, né? O que é intercambiabilidade? É a troca de medicamento. É essa troca que eu tô falando para vocês, que o paciente chega na drogaria e o paciente quer fazer a troca. Então, por exemplo, o paciente foi prescrito para ele um medicamento referência, né? Então, foi prescrito para ele lá um medicamento referência. Ele chegou na drogaria e aí ofereceu para ele um medicamento genérico. Olha, eu tenho um medicamento genérico que ele é bem mais em conta que um medicamento referência que o senhor está levando. O senhor quer esse medicamento? Então, vamos lá. Eu posso trocar o medicamento referência por um medicamento genérico? Sim, tá? Até 2014, eu só podia trocar o medicamento referência por um medicamento genérico, tá? Por quê? Porque o similar não tinha teste de bioequivalência. A partir de 2014, eu posso fazer a troca do medicamento referência tanto por um medicamento similar quanto por um medicamento genérico, tá? Então, eu posso trocar o medicamento referência por um medicamento similar ou posso trocar um referência por um medicamento genérico. Posso trocar um medicamento, aí, por exemplo, eu fui no SUS, né? E me prescreveram um medicamento genérico. Eu posso trocar o medicamento genérico por um medicamento similar? Não. O medicamento genérico, eu só posso trocar ele por outro medicamento de referência, tá? Então, eu só posso trocar ele por um medicamento referência. Eu não posso trocar ele por um medicamento similar. Prescrever um medicamento similar, eu posso trocar ele por um genérico? Não, eu só posso trocar ele por um referência. Então, para ficar mais fácil, o medicamento referência, ele pode ser trocado por um similar ou por um genérico. O medicamento similar, ele só pode ser trocado por um medicamento referência. Medicamento genérico, se for prescrito, estiver na prescrição, ele só pode ser trocado por um medicamento referência. Então, vamos de novo. O medicamento referência, ele pode ser trocado por um medicamento genérico ou um medicamento similar. O medicamento genérico só pode ser trocado por um medicamento referência. E o medicamento similar só pode ser trocado por um medicamento referência. Certo?
Pessoal, quando nós temos um paciente idoso, tá? As nossas atenções têm que ser redobradas, porque o paciente idoso, ele tem muito mais problemas fisiológicos, né, do que um paciente não idoso. Porque conforme nós vamos passando o tempo, nós vamos perdendo o nosso sistema imune. Então, a criança, ela nasce com a medula óssea, né, que a gente chama medula óssea amarela, vermelha, porque ela produz muito leucócito, ou seja, muitas células de defesa. Conforme vai passando o tempo e a gente chega na fase adulta, a gente tem a medula óssea na cor amarela, ou seja, a gente produz menos leucócito. Então, na idade do bebê, a gente produz mais leucócito, na vida adulta, a gente produz menos leucócito, e aí a gente chega na idade mais velha e aí a gente produz menos leucócito ainda, que aí a gente tem a medula cinza. Então, o paciente idoso, ele é muito mais difícil de recuperação, porque todos os órgãos dele está envelhecido, né? Então, aí eu tenho um paciente, né, que ele tá com todos os órgãos envelhecidos. Então, o rim dele tá envelhecido, o fígado dele tá envelhecido, todos os órgãos envelhecem com o tempo. Normalmente, as nossas células vão morrendo com o passar do tempo, e isso é normal, né? Então, conforme nós vamos ficando mais velho, vai se modificando e nós vai ter morte aí das nossas células. E o idoso a mesma coisa. Então, quando eu vou dar um medicamento para o idoso, eu tenho que levar em conta o sistema renal, tem que levar em conta se o paciente tem ou não diabetes, se o paciente tem ou não uma pressão arterial alta. Eu tenho que aferir a pressão desse paciente para ver se essa pressão está interferindo, está aumentando ou não com o medicamento, tá? Então, tudo isso eu tenho que ter um cuidado extremo com um paciente idoso, devido a ele ter um sistema imunológico deficiente de uma outra pessoa, tá? Quando eu falo que, por exemplo, o idoso é muito fácil. Tem uma criança que pega uma pneumonia. A criança com medicamentos de via oral, a criança sara. Já temos, por exemplo, um idoso, se ele pega às vezes uma pneumonia, ele pode virar óbito, né, com a pneumonia, por ele não ter aí um sistema imunológico. Então, nós temos que tomar muito cuidado, devido a todos os órgãos do meu paciente estarem já na forma idosa, né? Uma coisa bem interessante que a gente fala é que, assim, o paciente chega na drogaria, o idoso, e fala assim, olha, eu quero um medicamento de tal caixa, porque tal para mim não faz efeito. Isso pode acontecer, sendo que é o mesmo princípio ativo? Pode, tá? Porque, como eu disse para vocês, os princípios ativos, eles são importados de outro país. E aí tem pessoas que se sentem melhor com princípios ativos de outro determinado país. Então, pode ter essa alteração, sim, isso pode acontecer, tá bom? Claro que tem uns aí que é meio psicológico, porém pode existir também essa forma. Pessoal, como essa aula nós tivemos muito aí informação para vocês, né? Para vocês estarem anotando, para vocês estarem revisando. Vou deixar esse tempo agora para vocês estarem realizando as perguntas, tá? E estarem estudando, porque eu preciso que vocês entendam de forma clara a diferença de medicamento genérico, similar e referência. Preciso que vocês entendam claramente a diferença de medicamento, remédio, princípio ativo, droga, tá? Então, eu preciso que vocês estudem, voltem aí a nossa aula, passem novamente a nossa aula. Então, por isso que eu vou deixar esse tempo, tá? Para vocês estarem assimilando. Porque também não adianta nada eu vir aqui, né? Falar, e vocês não assimilarem. Então, eu preciso que vocês assimilem, né? Toda essa parte. Então, volta aí nas suas anotações, vai dando pause, né? Para estar anotando no vídeo, vai anotando. Além disso, eu estou disponível no WhatsApp. Para quem quiser tirar dúvida, pode mandar mensagem que eu envio áudio, a gente envia áudio explicativo, não tem problema nenhum. Para ficar mais fácil o entendimento de vocês. Vocês têm que ter isso aqui na ponta da língua, a parte de intercambiabilidade de medicamento, como que funciona e tudo mais. Tá? Então, como é muita informação importante, eu vou deixar esse tempo para vocês estarem estudando, fazendo as questões e tá anotando, fazendo anotação ou tá vindo me perguntar,
tá bom? Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima noite.